Paulo diz assim: mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Essa palavra mais que vencedor no grego, quer dizer que em toda luta, dificuldade, problema que eu venho estar enfrentando, pastor Juscelino, eu sempre sou colocado numa posição de honra. Por quê? Porque eu sou sempre acima das circunstâncias, porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, aleluia! Não, eu acho que só o pessoal aqui da frente pegou, pastor Juscelino, mas em todas essas coisas eu sou mais que vitorioso em Cristo Jesus. Se é para Jesus, você pode fazer mais bonito. As crianças podem se retirar com a rede amarela, por gentileza. Glória a Deus. Abra comigo, por gentileza, Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Se puder me ajudar só no retorno, Luiz, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Obrigado, Luiz. Verso de número 20 e 21 diz assim. Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 21. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão de tal maneira, diga assim comigo, que nem sequer podiam comer o pão. E quando os seus parentes ouviram isso, diga assim comigo, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Diga assim, os seus parentes. Olha para o seu vizinho e diga assim, os seus parentes diziam, está fora de si. Quem está fora de si? Diga assim, Jesus. Verso de número 31 agora, irmãos, por gentileza. Chegaram então os seus irmãos e sua mãe, estando de fora, mandaram-o chamar. Diga assim, a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram-lhe, eis que a tua mãe e os teus irmãos te procuram, estão lá fora. Olha o que Jesus vai responder, o verso 33. E ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ele ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis que a minha mãe e os meus irmãos, verso 35. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Diga assim, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus. Diga mais forte, qualquer que fazer a vontade de Deus. Esse é meu irmão, esse é minha irmã, essa é minha mãe. Feche os seus olhos, por gentileza. Espírito Santo de Deus, nós nos despimos de nós mesmos, da nossa humanidade terrena, caída, para ouvirmos somente a sua voz. Eu sempre digo que a adoração é do coração do homem para o coração de Deus. Então receba nossa adoração com um aroma suave diante das tuas narinas. Mas a palavra é do coração de Deus ao coração do homem. Então fala ao nosso coração, Pai. Nos dê sensibilidade, discernimento e sabedoria
para absorvermos e discernirmos a sua boa, agradável e perfeita vontade. E os irmãos digam amém. Podeis se assentar, por gentileza. Pastor, eu saí correndo de casa para a reunião, e cadê o óculos, né? E acabou a reunião e eu fui correndo em casa de novo, e cadê o óculos? E eu estou enxergando tudo meio embaralhado, sabe? Eu acho que eu estou ficando velho mesmo, porque antes parecia que eu conseguia dominar as letras assim, sem o óculos, mas me parece que a minha mente, os meus olhos já estão cauterizados pelas lentes dos óculos, parece que eu preciso deles mesmo. Mas amém, amém. Nós estamos falando do nosso Tadel, hoje especificamente nosso Tadel, sobre as casas de paz. Diga assim comigo, casas de paz. E o tema hoje sugerido nessa temática das casas de paz é obediência. Diga assim, obediência. É uma palavra muito difícil, obedecer. Desde criança nós somos ensinados a obedecer. Obedece o pai, senão o pai vai te pegar. Obedece a mãe, que a mãe está falando com você. Ou o pastor está pregando, fica quieto, moleque, obedece sua mãe. E essa palavra obediência, ela faz parte da nossa trajetória aqui na terra, sim ou não? Sim. Mas nós não nos adaptamos, parece, com ela, não é verdade? Nós temos dificuldade de obedecermos, ao ponto de Deus dizer para o seu povo, em 1 Samuel 15, verso 22, assim, eu estou cansado dos rituais de vocês, dos sacrifícios de vocês, eu quero não mais sacrifícios, rituais, eu quero obediência. E isso é tão notório na Bíblia que Isaías capítulo 1, verso 19, Luana, se você puder me acompanhar como de costume, o meu raciocínio, por gentileza. Isaías 1, verso 19, o profeta vai dizer assim, se quiserdes, ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. A promessa é que Deus tem o melhor dessa terra para nós, sim ou não? Agora, essa promessa de obter o melhor dessa terra tem uma condição. Olha para o seu vizinho e diga assim, se você quiser comer o melhor dessa terra, não basta frequentar o Tadel, não basta frequentar uma célula, diga mais forte assim, não basta fazer o lar de paz, vai muito mais além, irmão, você precisa obedecer. Alguém já disse, pastor Odir, que o cardápio de Deus é obediência. E isso é muito lindo. Por que eu digo isso? Porque o reformador Calvino vai dizer que em vão se inventam novas modalidades para se ganhar o favor divino. Nós inventamos muita coisa para ganhar o favor divino. Ele vai dizer assim, cujo único propósito é a obediência. É aquela ideia, se eu obedecer, eu não vou correr atrás das bênçãos, as bênçãos correrão atrás de... Então olha para o seu vizinho com essa cara de profeta sua e diga assim, meu irmão, se você obedecer, vai correr muita coisa de Deus para você. Isso eu provo para vocês, não está no meu esboço aqui. Eu provo para vocês. Mateus capítulo 6, verso 31, o povo está aguardando o Messias. A chegada do Messias, eles estão sendo subjugados por Roma. Roma adorava vários deuses, nós chamamos os romanos de politeístas. Nós adoramos a um único Deus monoteísta.
Havia um problema de divergência de religião, fora que todos os imperadores romanos traziam o título para si de senhores e deuses de Roma. Então há um problema muito grande entre os cristãos e os romanos, porque os cristãos criam somente em uma entidade chamada Jeová, Deus. E aí Jesus chega, Marcelo, e a expectativa desse povo, que estava sendo levado como uma marionete pelos judeus, pela religião, uma marionete, eles não faziam aquilo que Deus queria, eles faziam aquilo que foram ensinados. E isso vem de geração em geração. O que eles eram ensinados? Poxa, ainda bem que o Iago é meu discípulo. O que eles eram ensinados? Parece que Deus só era somente Deus dos judeus. E Deus não é somente Deus dos judeus, Ele é Deus dos gentios, Ele é Deus dos romanos, Ele é Deus do grego, Ele é Deus da nação, Ele é Deus de todos. Só que eles estão sendo subjugados, e a ideia dos judeus era o seguinte: o Messias vai chegar, ele vai restaurar o governo sociológico, político, religioso, e agora eles vão ver, porque o Messias chegou, Jesus chegou, e nós vamos cantar o hino da vitória. E na verdade isso não acontece. E é por isso que os judeus até hoje aguardam o Messias. Olha a ignorância. Até hoje os judeus aguardam o Messias já veio, já morreu, já ressuscitou, já lavou, já remiu, já salvou a igreja, e eles estão guardando o Messias. Por que eu estou dizendo isso? Porque Marcos tem um propósito em escrever o seu livro. Diga assim: Marcos tem um propósito em escrever o seu livro. Marcos capítulo 1, verso 1 diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Diga assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Diga assim: o Filho de Deus. Essa palavrinha evangelho, ela tem 3 definições. Ela é uma boa nova. Diga assim: boa nova. Segundo, essa palavra evangelho, ela significa boa notícia. Diga: boa nova, boa notícia. Terceiro, notícia de vitória. Diga assim: notícia de vitória. Então, na mente de Marcos, observe comigo, ou redobre a sua atenção comigo, para você pegar isso. Na mente de Marcos, Marcos está escrevendo para quem, pastor Paulo? Para os romanos. Na mente de Marcos, a boa nova, a boa notícia, a notícia de vitória para Roma, era que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então, quando eu entendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu obtenho uma boa nova, uma boa notícia, uma notícia de vitória. Agora, o problema aqui é que Marcos vai autentificar isso. A gente vai transferir um carro, a gente pega o vendedor, o comprador, e vai lá no cartório fazer o quê? Diga comigo: autenticar. Marcos, ele vai autentificar isso que ele está dizendo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e por ele ser o Filho de Deus, o Evangelho, a boa notícia, a boa nova, a notícia de vitória, que Jesus é o Filho de Deus. E para autentificar isso, ele vai nos dizer de 3 formas. Primeiro, o próprio Deus dizendo, Marcos capítulo 1, verso 11, o próprio Deus dizendo: eis aí o meu Filho amado, em quem me comprazo. É o próprio Deus autentificando: olha, esse aí é o meu filho, em quem eu tenho prazer nele. Amém, irmãos? Segundo, Marcos vai agora mostrar que até os demônios reconhecem essa boa nova, essa boa notícia, essa notícia de vitória. Por exemplo, Marcos capítulo 5, verso de número 7. O endemoniado de Gadarena vê Jesus vindo a ele, e o próprio endemoniado vai dizer assim: Filho do Altíssimo, o que tenho eu contigo?
Olha só, o próprio Deus diz: aí está o meu filho amado. O próprio diabo testifica: aí está o próprio Filho de Deus. Marcos vai encerrar autentificando o próprio Cristo, dizendo que Ele é a boa nova, que Ele é a boa notícia, que Ele é a notícia de vitória para as suas casas de paz. Amém, irmãos? Você pode dizer glória a Deus? Marcos capítulo 14, verso 53, Jesus está sendo agora interrogado no Sinédrio. Por quem? Olha só que coisa linda. Jesus não está sendo interrogado pelos pecadores. Jesus não está sendo interrogado pelos ignorantes do mundo, pelas prostitutas, pelos drogados, pelos não religiosos. Jesus está sendo interrogado agora, Marcos capítulo 14, 53. Olha só por quem, diga assim: ancião, sacerdote e escriba. É a trindade dos demônios junto. E aí, o sacerdote, Marcos capítulo 14, verso 61, o sacerdote vai dizer assim: tu és o Filho do Deus bendito. Marcos capítulo 14, verso 62, Jesus vai dizer assim: eu sou, e vereis o Filho de Deus assentado à destra do Pai Todo-Poderoso. É isso? Eu estou certo? Meu Deus do céu, Jesus é demais. Aí tem um problema. Os sacerdotes, os escribas e os anciãos, pastor Odir, estava precisando de uma causa, de uma razão, de um motivo para crucificar Jesus. E agora eles têm. Por quê? Porque agora Jesus está dizendo que Ele é o Filho de Deus. E aí a Bíblia vai dizer, Marcos capítulo 14, verso 64, que a partir daquele momento, eles imputaram a condenação de morte para Jesus. É isso? É isso? Diga assim: e todos os consideraram como culpado de morte. Presta atenção que agora eu vou entrar na nossa casa de paz. Nós entendemos que Jesus é a boa nova, a boa notícia, a notícia de vitória para as nossas casas de paz, sim ou não? Eu li tudo isso para vocês porque a primeira lição que esse texto que nós lemos em Marcos capítulo 3 vai nos ensinar, pastor Gissolino, que conquistar a nossa família exige-se passar por desafios e ter firmeza e perseverança. Jesus, ele precisava vencer os religiosos da sua época. Tem religiosos na igreja, sim ou não? Não, aqui não tem não. Quem falou para você? Não. Vamos reunir o conselho, pastor Juscelino. Estão dizendo aqui. Estão dizendo aqui que nós não temos religiosos. Irmãos, é sério. Jesus começa o seu ministério com 30 anos. Jesus é morto com 33 anos. Jesus teve apenas 3 anos de ministério. Existe uma figura mais emblemática que se chama amor do que Jesus, irmãos? Não. Então, por melhor que seja a sua intenção, por melhor que seja a sua motivação, por melhor que seja mais sublime, mais linda a sua vocação, algumas pessoas não vão te aceitar, não vão te entender, não vão te compreender. Talvez não vai te matar literalmente, mas vai matar você ministerialmente, vai querer matar a sua fé. E pastor, o que eu vou fazer? Fica firme. Olha para o seu vizinho aí e diga assim para ele: o desafio. Diga assim: o desafio é uma arma que exige perseverança. Amém, irmãos? Eu entendo que a motivação é boa. Eu entendo
que a prontidão nossa em fazer é boa, mas o diabo não vai aceitar ele perder aquela casa, ele perder aquela família. E aí a gente pensa que o negócio vai acontecer, é sobrenatural, e a gente vai chegar colocando o diabo no chão, e etc, etc, como o pastor Moisés uma vez colocou, eu vou pegar o diabo no chifre e falar, diabo aqui comigo é outra coisa, rapaz, toma cuidado comigo. Não é assim, irmãos. Pastor Neil Barreto vai dizer que o diabo é tão inteligente, que 1/3 dos anjos do céu caiu com ele. Então olha para o seu vizinho e diga assim, meu irmão, para você conquistar o seu lar de paz, é necessário firmeza e perseverança. Pastor Paiva, domingo, ele falou até de conquistar e batizar sogras, vocês lembram, irmão? Sim ou não? Eu já disse para vocês que quando eu casei com a Graciele, um dia, a minha tia, que é na verdade tia da minha esposa, que se tornou minha tia também, juntaram a minha tia e a minha sogra e veio falar com o pastor Gilberto. O marido da Graciele quer nos levar à marra para a igreja. Fica falando de Jesus, fica falando de Bíblia, quer levar a gente para a igreja. A gente já tem a nossa igreja, já tem a nossa religião. Aí eu falei, meu Deus do céu, nunca falei de igreja, de religião para eles. A gente fala de Deus, né? Amém, irmãos? Aí eles creem que a gente é um religioso, né? E aí, eu fiquei muito triste com aquilo. Muito triste mesmo, porque a gente quer o bem da família, a gente quer o bem da pessoa, a gente quer levar o melhor de Deus para essa família, sim ou não? E aí a pessoa dá uma dessa, eu fiquei triste. Passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, passou-se 7 anos. E a minha sogra era daquelas uma que tinha, não vou entrar em detalhes, né? Mas tinha aquelas, acho que é novenas, né? Aí aquela abençoada passava 1 semana na casa de cada membro fiel lá. Eu chegava lá, irmão, por Deus está no céu, eu nunca falei nada. Nunca falei nada. Chegava, estava lá do lado da cabeceira da cama dela. Às vezes a gente ia lá, porque eu e a Graciela dormia lá, que eu fazia escala fixa aqui em Primavera, quando eu estava no seminário, e aí a gente comungava dessas coisas, eu nunca falei nada, e eu pensava, poxa, eu quero o melhor para a família da minha sogra, para a minha família, e eles dão uma dessas, fiquei muito triste, mas passou 7 anos, né? 7 anos, meu sogro se batizou, minha sogra se batizou, e eles servem ao Senhor. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque talvez o seu lar de paz vai começar agora, e aí você vai pensar, não, agora o diabo está vencido, e agora caiu as correntes, as fortalezas, e agora Jesus reina naquela casa. Não, não é bem assim não, irmãos. Diga assim comigo, para eu conquistar uma família, eu tenho que ter firmeza e perseverança. Amém? 7 anos se passou, mas eu posso dizer hoje, Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Segundo, para Jesus, sua família são os que entram na casa e se interage com ele. Diga assim, para Jesus, a sua família são os que entram na casa, envolve-se e interage. A ideia aqui é o seguinte, a família de Jesus está para o lado de fora, a família biológica de Jesus está para o lado de fora. Mães, irmãos, obrigado, pastor Juscelino, o senhor está demais hoje. Na verdade, o senhor é demais, né? Artigo definido, é demais, né? Glória a Deus. Então a família biológica dele, pai, mãe, irmão, está tudo lá fora. E aí Jesus vai dizer para aqueles que o chamaram, na verdade, os que são da minha família, são todos esses aqui que está se envolvendo comigo.
O que isso significa, irmãos? Vocês estão se envolvendo com quem? Diga assim, com Jesus, com o reino de Jesus, com a boa notícia que é Jesus, com a boa nova que é Jesus, com a notícia de vitória que é Jesus. Amém. Então todos nós que nos envolvemos e nos interagimos com o reino, com Jesus, nós estamos sendo participantes, diga assim, da família de Jesus. E eu gosto de Jesus porque Jesus tira aí uma deixa com a família dele. Porque a família dele, na verdade, está dizendo que ele está fora de si. E isso é bacana, Iago, sabe por quê? Porque às vezes nós nos convertemos, sim ou não? A nossa família crê de momento em nós, sim ou não? Não. Eu, pelo menos, quando me converti, nossa, eu não vou citar o nome dele, mas ele falou assim, seu sem vergonha, de terninho e eu trabalhava aqui no Texaquinho, aqui ó, eu estava com um terno, pastor Juscelino, meu primeiro terno que eu ganhei foi do Carlinho, que trabalha lá na Case, sabe aquele moreninho, o Carlinho? Eu ganhei um terno azul do Carlinho, era tão crente, eu queria ter um terno, não tinha dinheiro para comprar um terno, eu queria andar igual crente, eu queria ser crente, e era aquela loucura, e aí eu subindo ali com a Bíblia, eu até me emociono, aí o cara abasteceu, encheu o tanque, falei, eu te conheço, seu sem vergonha, eu não dou 6 meses para cair esse ternozinho de quinta que você está usando. Eu fiquei quieto. Eu vou fazer o quê? Dia 10 de agosto agora de 2019, eu vou fazer 15 anos que eu me converti. Eu nunca fui chamado pelo pastor Gilberto, pelo pastor Moisés, pelos conselhos anteriores, pelos conselhos atuais, nem pelo presbitério, eu nunca fui chamado a atenção em nada. Eu nunca caí, eu nunca dei trabalho para ninguém, para nem falar um ar. Mas por que o senhor está falando isso, pastor Paulo? Diga assim comigo, porque quando eu faço parte da família de Deus, eu não preciso provar nada para o Pai, porque o Pai conhece os que são filhos. Fiquei quieto. Hoje muitos deles já estão chegando na igreja, gente que eu fiz tanta loucura, está chegando na igreja, eu fico admirado, e eu até me motivo a continuar, por saber que aonde eu estava, eles permaneceram, mas hoje eles estão chegando com a esposa, com o filho, com a família, e pertencendo, se interagindo, e se envolvendo com o reino de Deus, para a glória de Deus, e para louvor do nome de Jesus. Então meu irmão, se envolva mesmo. Eu sempre falo no meu discipulado, o Diogo sabe disso, você está se envolvendo, não é com o pastor Paulo, porque a gente vai criando um laço relacional de paternidade, só que o filho não cria o pai para si mesmo, o filho cria o pai para o mundo. Então essa paternidade não tem que ser somente de estar às vistas do pai, não, o pai prepara o filho para viver no mundo. Um mundo que jaz no maligno, mas um mundo que ele vive, ele é sal e luz da terra. Porque às vezes eu vou decepcionar o Diogo, vou decepcionar o Iago, pastor faz 15 dias que nem liga para mim, não manda um WhatsApp, meu irmão, como diz o ditado, você é um homem ou um saco de batata, rapaz. Mateus capítulo 6, verso 6, olha que coisa linda. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Eu não preciso provar nada para ninguém, diga assim comigo, eu não preciso provar nada para ninguém,
porque o Pai conhece quem é filho. Amém? Então olha para o seu vizinho e diga assim: continue se envolvendo, se interagindo com as coisas do reino. Ok. Terceiro, vamos lá. Quantos estão me entendendo? Diga amém, irmãos. Que às vezes eu acho eu muito metódico não, metodológico. Mas os irmãos estão comendo aí, amém? Terceiro, uma característica inconfundível daqueles que fazem parte da família de Deus é a obediência. Nossa, essa daqui é forte. Diga assim comigo: uma das características que fazem parte da família de Deus é a obediência. Eu não preciso falar nada para ninguém. Às vezes, pastor Anderson, eu não preciso pregar com palavras. Às vezes eu posso somente pregar aos olhos. Porque pregar as palavras aos ouvidos é fácil, a gente estuda, a gente pega um livro, por exemplo, pega esse estudo, que é uma série de mensagens da Casa de Paz, a gente estuda e a gente prega, é fácil. Agora, qual que é o difícil? Obedecer a tudo isso aqui. Então, se eu obedeço tudo isso daqui, Jesus está dizendo: se vocês obedecem, vocês fazem parte da minha família. E isso é muito forte, porque se eu não obedeço, então significa que eu não faço parte da família de Deus. É forte, pastor Juscelino. Olha para o seu vizinho aí, mas olha com calma para ele não interpretar mal. Diga assim: você está obedecendo? Ou você está desobedecendo? Não fala nada. Não vai se entregar. Obrigado. Por que eu estou dizendo isso? O Diogo, ele foi comigo para Francisco Alves, e eu falei para você gravar um versículo. Você gravou, rapaz? Vem aqui agora, se eu colocar você aqui, para o pessoal ver se você está sendo meu discípulo. Não, rapaz. O que diz em Tiago 1:22? Eu não combinei isso não. O que diz em Tiago 1:22? Meu Deus! Olha para o seu irmão de novo e diga assim: você está obedecendo ou desobedecendo? Tirou um peso do seu pastor agora. Eu falo para ele: cara, você é maior que um mestre, você é o cara. Aí eu falo para ler tantos livros por dia, tantos versículos da Bíblia. Aí, ai pastor, está difícil, mas como que vai ser maior que um mestre? Não. Mas você está no caminho, é isso aí. Receba a porção dobrada aí. Não é só receber, tem que ler também, tá abençoado. Mas olha mais uma vez para o seu irmão, para ele entender: se obedece ou se desobedece, abençoado? Porque se você vai fazer parte dessa família, se essa família que você está levando o lar de paz realmente vai ser da família de Deus, ela precisa ser obediente. Ai, meu Deus. E aí Tiago 2,17 vai dizer assim, porque a fé sem obras, ela é morta. E há uma grande divergência teológica. Eu estou na frente aqui da bispa Paula, recém-formada, neograduada teóloga. É até difícil falar essas coisas, mas para alguns reformados, a epístola de Tiago é conhecida como a epístola da palha. Por quê? Epístola da palha, porque onde já se viu, nós somos salvos pela graça, e não pelas obras. Mas entenda bem, eu sou salvo pela graça, porque quem morreu por mim não foi eu, quem morreu por mim foi Jesus. Mas diga assim: mas a graça exige responsabilidade de viver a sua fé.
Então eu tenho fé, então eu preciso demonstrar através das minhas obras, que eu fui alcançado pela graça. Olha aí para o seu irmão, diga se está obedecendo ou desobedecendo. Ok. Quarto, para nós encerrar aqui, né, pastor? Eu sempre falo para o pastor Juscelino, nós temos que tomar conta com o horário, estamos saindo tarde. Então, se eu estou falando isso e não termino cedo, né, eu não estou sendo praticante, obediente aí, né? Então vamos lá, vamos correr, por últimos aí, para nós encerrar. Diga assim, irmãos, para conquistar a família, exige-se firmeza e perseverança. Diga assim, para fazer parte da família de Jesus, eu preciso envolver, eu preciso interagir. Diga assim, e ainda acima de tudo, obediência. E quarto, para nós encerrarmos, as promessas de Deus são promessas condicionais, e depende de nós nos alinharmos à vontade de Deus. Meu Deus, deu cãibra aqui. Vai ser até difícil de eu dizer isso aqui de novo, pastor. Vou ter que abrir o papel aqui. Diga assim comigo, as promessas de Deus são condicionais. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga assim, depende de você se alinhar à vontade de Deus. Por que tem gente que recebe muito e tem gente que recebe pouco, pastor? Porque tem gente que se alinha muito, tem gente que desalinha muito. Tem gente que quer muito, mas tem gente que faz pouco. E é isso que Deuteronômio vai nos ensinar, capítulo 28, minha filha Luana Kinipoff. Eu esqueci o sobrenome do Iago, senão eu já ia colocar o sobrenome aí. Como que é, Iago? Meu Deus, Luana Kinipoff Rocha. É forte mesmo, é forte. Ô Nilson, é que eles já noivaram, já estão com aliança, tá bom? Fica calma aí, não arranca a pistola aí não, velho. Diga assim comigo, para nós encerrarmos, irmão, eu vou orar já. Diga assim, as promessas de Deus são condicionais e exigem de mim alinhar a vontade de Deus. Deuteronômio 28, Luana. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordena, diga assim, o Senhor, o artigo definido, o Senhor, olha lá, o Senhor, diga para o seu irmão ali, teu Deus, fala para ele, é o seu Deus abençoado, te exaltará, sobre todas as nações, verso 2, diga assim, e todas as bênçãos, chacoalha ele aí, todas as bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão. Meu Deus, espera aí, tem uma condição, irmão, não é assim. Quando fala de bênção, todo mundo pega, né? Mas não é assim não, calma. Eu em casa lá, eu falo para os filhos, se você fazer tal coisa, o pai vai levar você no circo. Mas vira um anjo. Então é mais ou menos assim com Deus. Deus está dizendo, olha, eu vou dar isso, vou fazer aquilo, olha, eu vou operar tudo. Mas tem uma condição, qual que é a condição, pastor Paulo? Diga assim, eu preciso ouvir a voz do Senhor, teu Deus. Verso 13, para nós encerrarmos aqui agora, em nome de Jesus. Luana Kinipoff Rocha, 13, por favor. Deuteronômio 28, 13. As muitas letras me fazem delirar, irmão. Isso, vamos lá. Vamos dizer junto que é promessa, hein? E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Você quer andar por cabeça ou por cauda? Por cabeça ou por cauda? Tem gente em dúvida aqui. Então tá bom. E só estará por cima e não por baixo. Quem quer só tá em cima? Aí, tem pouca gente aqui, meu Deus. Quem só quer estar por cima e não de baixo? Diga glória a Deus. Olha lá, aí vem, pastor, aí vem o
cabeça, só andar por cima, é só vitória, agora é só vitória. Quem te viu passar na prova não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Meu Deus! Não é assim, irmãos. Diga para o seu vizinho aí, você tem que obedecer, abençoado. Diga assim, a condição para a sua vitória, diga assim, a condição para a sua vitória, para o seu sucesso, está em você alinhar a sua vida, alinhar o seu lar de paz, alinhar a sua célula, alinhar a sua vida, à vontade de Deus. Diga a vontade de Deus. Se é para Ele, você pode fazer mais forte, mais forte, mais forte. Se coloca de pé. Se coloca de pé, por gentileza. Pastor Anderson. Pai, eu quero te louvar, Senhor. É uma palavra dura, porque eu disse no início, desde criança nós somos ensinados a obedecer. E às vezes nós não queremos obedecer os nossos pais, nossos patrões, nossos professores, nossos pastores, nossos líderes. E ainda mais, às vezes nós queremos viver a nossa vida e não viver a vida de Deus. Mas muito obrigado pela sua infinita graça e bondade hoje. O Senhor nos ensinou que o Senhor quer salvar as famílias de Goiorê. Mas para salvar as famílias de Goiorê exige, diga comigo, firmeza e perseverança. Oh Deus, nos ajude a sermos perseverantes nessa obra, nos ajude, papai, a sermos obedientes, nos ajuda a envolvermos ainda mais com a família do Senhor, com a presença do Senhor, e nos ajude, Espírito Santo de Deus, como eu disse aqui outrora, a alinharmos os nossos casas de paz, as nossas células, alinharmos a nossa vida com a vontade do Senhor. Pai, a nossa vida é sua, a nossa causa é sua, e é por isso que nós rogamos nesse instante, que o Senhor seja conosco, seja por nós, porque se o Senhor for por nós, diga comigo, quem será contra nós? Agindo Deus, aplauda Ele, adora Ele em nome de Jesus.